Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um episódio do podcast O Estrangeiro, esse que é o seu espaço para discutir as principais notícias do cenário internacional, sempre com a nossa pegada, com o nosso olhar, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca venho sozinho aqui para esta imparável, inabalável missão. Tá aqui comigo ele, grande figura humana, jornalista, Rodrigo Durão. Como é que vai? Muito bom dia, Lucas. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo belezinha? Maravilha. Bom dia pra você também que tá vendo a gente aí na Rádio Brasil de Fato, 97.8, 98.7. 98.9. 98.9. Na terceira vai. Certo, a terceira vai. E você que assiste no YouTube, nas redes sociais do Brasil de Fato, toda quarta-feira às 11 da manhã, como bem lembrou, nosso Vitor Martins aqui do lado. O estrangeiro pode ser você, o estrangeiro pode ser a gente não reconhece fronteiras nem limites geográficos que intercedam no nosso direito de ir e vir, né, Lucas? Exatamente, Durão. E sabe quem mais não reconhece essas fronteiras, esses limites? Nosso time de correspondentes que sempre tá aqui com a gente também. Vamos lembrar onde eles estão? De onde eles vêm? Da Rússia, da China, da Venezuela, também de Cuba, Haiti também. E também a gente tem um setorista no Sahel, aquela região africana onde muitas rebeliões estão acontecendo nesse momento. Esse time único, estelar e galáctico na imprensa brasileira. E marca ponto toda quarta-feira aqui às 11 da manhã, trazendo notícias, assuntos que valem a pena ser falados, valem a pena ser comentados e analisados em profundidade. Aqui, assuntos que interessam ao sul global, sempre com essa pegada de filtrar as notícias internacionais sob uma ótica que interessa à classe trabalhadora. Quarta-feira, 11 da manhã, depois fica disponível no YouTube e nas redes sociais do Brasil de Fato. Para isso também a gente tem nosso time de analistas que sempre está aqui marcando posição, Guarita, no estrangeiro, para ajudar a gente a entender esse mundão. Então vem fazer o programa com a gente, manda sua mensagem, seu comentário. A gente está ao vivo aqui hoje, quarta-feira, 11h03 da manhã, na rádio, no YouTube, nas plataformas de áudio. Hoje tem muito assunto, muita notícia pra gente debater. E também tem o clássico já Terra Plana, esse sucesso da podosfera brasileira. Que tá chegando na sua reta final. Tá chegando na... Tá mais emocionante que o Brasileirão. Pô, claro. Aqui, será que vai ter rebaixamento esse ano também? Não? Eu sei que você e os correspondentes são Flamengo e Palmeiras e eu sou, no máximo, ali um Botafogo. O Cruzeiro da vez. Vai estar mais parecido pra Santos, né? Santos ali e tal. Então, o ouvinte que ainda não conhece o Terra Plana, fica até o final para você ver a gente brincar dessa gincana que tá abalando a podosfera brasileira. Mas antes, vamos pro tema da semana, pro tema do episódio de hoje, que é um tema que vem alertando aí os governos da América Latina e a gente vem trazendo sempre aqui no estrangeiro, mas toda semana tem praticamente um fato novo, um assunto novo pra gente desdobrar. Então a gente vai discutir hoje, Durão, a ameaça imperialista no Caribe, na América Latina, com os ataques de Trump sob o pretexto do narcotráfico, né, de combate ao narcotráfico. Afinal de contas, o que os Estados Unidos querem? Puxar uma guerra na região? Os Estados Unidos querem drama. E drama é o que está tendo no Caribe. Pelo menos para quem usa as águas do Caribe para tirar o seu sustento, vivem naquela região. Eles vivem um clima de terrorismo faz tempo, desde que os Estados Unidos enviaram milhares de soldados, caças, aviões, armamentos. Agora, o maior porta-aviões do mundo foi mandado lá para as águas do Caribe, segundo os Estados Unidos, para combater as drogas. Segundo o resto do mundo, para causar uma mudança de governo na Venezuela ou, enfim, uma demonstração de poder, a gente não sabe bem ao certo. Fato é que mais de 70 pessoas já morreram, foram assassinadas sem direito à defesa, julgamento e nada, né? Do ar, os Estados Unidos jogam bombas e matam quem eles alegam ser terrorista. A gente não sabe se é o certo ou não. Fato é que a tensão está aumentando. Já era uma mobilização, uma resposta da Venezuela, que sente que está sendo ameaçada o tempo todo, e condenação. Condenação de outros países, Rússia, Reino Unido, a própria Colômbia, que é outro país que vem sendo ameaçado pelo Trump, e que se movimenta, faz as suas reações e sente a ameaça bater à sua porta. O fato é que a gente já teve a gente já viu mais de 20 ataques contra embarcações no Caribe e também no Pacífico colombiano, com mais de 70 pessoas mortas. E a gente vai até Caracas, Lucas. Opa, tem estreia hoje no estrangeiro, não é mesmo? Estreia, seja muito bem-vindo, Pedro Panunzio, nosso novo homem em Caracas. Depois de Lucas Stanislau, Lorenzo Santiago, você estreia aí como nosso correspondente
em Caracas. Bem-vindo ao Estrangeiro, Pedro. Fala, Durão, bom dia, Lucas, a todos que nos acompanham. Prazer, uma honra estar agora fazendo parte aqui desse time e poder estar aqui batendo esse papo com vocês e com todo mundo que nos acompanha. Isso vai acontecer com frequência, viu, companheiro? Vai acontecer com uma certa regularidade a sua presença aqui no Estrangeiro. Pedro, já começa te perguntando como é que estão as coisas aí, como é que está o clima em Caracas, frente a essa ameaça, como estão sendo as preparações militares e, principalmente, como é que você está vendo a atmosfera desse país que está sendo ameaçado pela maior potência militar do mundo. Exato, é um clima de uma tranquilidade surpreendente, pelo menos para o olhar, né, de quem vem de fora, de quem acaba de chegar aqui na capital da Venezuela. Não se sente aqui nas ruas, em conversas com moradores da capital, esse clima de tensão. E essa ameaça feita pela maior, ou por uma das maiores potências militares do mundo, que poderia tirar o sono de quase todo mundo, não tem tirado tanto dos moradores que vivem aqui na cidade. Inclusive, a gente fez uma reportagem para o Brasil de Fato, que deve ser publicada hoje, falando um pouquinho sobre esse clima aqui na cidade, e de fato o que a gente tem visto é uma tranquilidade muito grande. Os mercados seguem um ritmo mais ou menos ali normal de compras, e tenho conversado sempre com funcionários, né, dos mercados, toda vez que vou até um desses estabelecimentos, e já fui em diferentes regiões da cidade, para entender se há algum tipo de mudança, algum tipo de ação diferente dos moradores da capital, e os relatos é de que, na verdade, o movimento ele continua como sempre esteve. Também os restaurantes continuam cheios, né? Nesse final de semana, inclusive, aqui perto de onde eu estou morando, eu vi um restaurante que estava com uma fila que estava quase dobrando ali o quarteirão. Quer dizer, o ritmo de vida, ele segue mais ou menos igual. Aqui há uma ideia de que, e isso é uma ideia que está presente, tanto conversando com especialistas, quanto com a própria população mesmo, há uma ideia de que uma certa desconfiança em relação à efetividade de um possível ataque, ou se de fato uma invasão vai realmente acontecer. O que me dizem, né, alguns relatos colhidos aqui, é de que a Venezuela é um país que sempre teve ameaçada nos últimos anos, né? Então a população já está mais ou menos acostumada com ameaças de invasão, de interferência, de tentativa de troca do governo. E, de alguma forma, isso cria, por um lado, uma certa casca, né, para lidar com essas tensões, e também uma desconfiança das pessoas não acreditarem que um ataque, de fato, pode ocorrer, um ataque direto contra a Venezuela, né? Porque a capital Caracas está perto do litoral, mas é uma cidade que não está, não tem uma praia aqui propriamente em Caracas. Então essa questão de quem trabalha, por exemplo, com a pesca, ela não está presente aqui, tão presente aqui na capital, por mais que a praia seja perto daqui. Isso na parte civil, né, vamos dizer assim. Agora, na parte política, militar, a Venezuela tem se preparado para um possível ataque. Existe um receio dentro do governo de que esse ataque possa, de fato, ocorrer. Ontem, os Estados Unidos mandou, né, aqui para a região, para circular as águas da América Latina, o maior porta-aviões do mundo. E Caracas respondeu com a aprovação da lei de defesa integral. Quer dizer, é uma lei que foi aprovada ontem na Assembleia e foi já sancionada pelo Maduro, que de alguma forma integra o exército propriamente dito com as milícias bolivarianas, cria ali alguns comitês, né, uns comitês que vão ser criados aí ao longo desses próximos 3 meses, é o que diz a lei. Então, esses dispositivos, esses treinamentos, esse rearranjo estrutural tem sido levado adiante porque, claro, internamente há de fato uma preocupação, entende-se que há um risco real de uma invasão. Mas é isso, nas ruas isso não é sentido.
Pois é, confiar desconfiando, né? Exato. Carlos Ghosn, o ex-ministro da Venezuela, ex-diplomata do governo Maduro, chegou a dizer pra gente que cerca de 15 milhões de venezuelanos já haviam se voluntariado, se alistado para ajudar num eventual combate de uma invasão estrangeira. E logo depois que o Trump publicizou que havia autorizado a CIA a conduzir operações contra a Venezuela, a gente conversou com vários analistas venezuelanos que defenderam, praticamente, analistas de diversos setores, que defenderam praticamente a mesma tese de que se tratava de uma operação quase psicológica mesmo possível blefe, né? Contra o país, para tentar dividir as Forças Armadas, desmobilizar, né, a população que está engajada, seja politicamente, seja militarmente, porque é isso. A gente observa essa pressão contra vários países da América Latina, mas a Venezuela, por ter já um histórico de agressões e de tensões com os Estados Unidos, é um dos que mais está se mobilizando politicamente, militarmente, de maneira civil, né, para se defender contra uma possível ameaça. E funcionou, né? Você vê o Panamá. Exato. Os Estados Unidos falaram grosso, eles romperam com colaborações com a China, enfim, capitularam qualquer possível resistência que ele poderia ter. Né? Exato, vários outros recuam, né? E para falar justamente desses outros exemplos, esses outros contextos, eu queria chamar aqui o nosso comentarista de hoje, o Miguel Stedley, historiador, membro do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e autor aqui da Casa do Boletim Ponto, essa newsletter fabulosa que, se você ainda não assina, tá na hora de assinar, vai lá no Brasil de Fato para se tornar assinante da newsletter Boletim Ponto. Miguel, bom dia, obrigado por estar aqui no Estrangeiro com a gente hoje. E eu queria já emendar uma pergunta para você dessa relação que a gente vinha fazendo com outros contextos, com outros países, né? Porque você vê, o Trump está usando justamente esse pretexto do narcotráfico para pressionar a Colômbia e Venezuela ali no Mar Caribe, na esteira de classificar essas organizações como terroristas, né? Para justificar colocar o braço armado dos Estados Unidos nessa região. Aí a gente lembra que na semana da maior chacina que houve no Rio de Janeiro, Argentina e Paraguai também levantaram a mão para declarar organizações criminosas como terroristas, já também seguindo dialogando com essa lógica de Washington, né? E a gente tem também figuras da direita latino-americana, Maria Corina Machado na Venezuela, o próprio Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, elogiando as operações dos Estados Unidos na região e pedindo para que sejam feito mais, para que sejam feitas outras operações, outras ações do mesmo tipo. E o Brasil agora ficou por pouco, né, de aprovar esse texto do DERRIT, o PL do DERRIT, que classificaria as organizações criminosas como terroristas, e acabou ficando de fora esse ponto justamente, né, do PL de ontem para hoje, num recuo aí do deputado DERRIT. Como que você vê, Miguel, esse contexto interligado? Há uma coordenação entre esses movimentos, são ações isoladas? É uma ação da extrema-direita seguindo só um exemplo de Washington, ou há de fato, você acha, uma coordenação entre esses movimentos? Olá, Lucas, Durão, Pedro. Nada é gratuito, nada é por acaso, há uma forte articulação, né? Primeiro, é importante a gente voltar um pouco atrás, pensando nos Estados Unidos, e entender o seguinte: essa ideia de narcoterrorismo, ela vem muito forte pós o 11 de setembro. Né? E por que ela é importante? Porque, óbvio, já tinha toda uma construção nos Estados Unidos, pós-queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, etc. Você precisava de um outro inimigo externo para justificar as ações da CIA e, enfim, as operações em território estrangeiro, tanto com o Congresso americano, quanto para justificar, enfim, para o eleitorado americano, essas intervenções. Né? E aí, claro, o narcotráfico assumiu esse papel. Em especial, a gente se lembra do Plano Colômbia, né? Uma série de militarizações que a gente teve no país por conta dessa presença americana aqui. Bom, a partir do 11 de setembro, com a possibilidade de você equiparar isso ao terrorismo, também significava, e aí a gestão Trump vai fazer isso a partir desse ano de 2025, significa você tirar do Departamento de Justiça nos Estados Unidos, jogar o tema para o Departamento de Estado, ou seja, pensar isso do ponto de vista de violação de soberania, mas também de você aplicar o ato patriótico, aquele do 11 de setembro, da gestão Bush, né, a partir nessas outras organizações. Incluindo aí, é muito curioso, Lucas e Durão, porque um movimento que a gente teve contra a movimentação do DERRIT no Congresso Brasileiro foi da Faria Lima, foi do mercado financeiro brasileiro. Por quê? A definição como narcoterrorista e a aplicação da legislação dos Estados Unidos permite, por exemplo, que se um banco
brasileiro, no caso do nosso exemplo, né, tenha contas de uma organização considerada como narcoterrorista, se o banco não tomar medidas, o próprio banco pode ser sancionado. Então você imagina, sei lá, Nubank, Itaú, etc., tendo contas bloqueadas ou apropriadas nos Estados Unidos, né? Então, esse é o contexto da ação nos Estados Unidos. Agora, pegando a sua questão, a partir desse ano, então, de fevereiro, mais ou menos, os Estados Unidos começou a insistir nessa tecla de classificar as organizações como narcoterroristas para ampliar o escopo de atuação deles. Em maio, a gente teve uma delegação dos Estados Unidos que esteve no Ministério da Justiça e no Itamaraty tentando convencer o governo brasileiro a adotar essa classificação. Por suposto, né? Também devem ter passado aí por Paraguai, por outros países, como você mencionou. No Itamaraty, no governo brasileiro, eles foram muito mal recebidos, quer dizer, o governo deixou claro imediatamente que não adotaria e não abriria espaço para esse tipo de violação de soberania. A Polícia Federal nem sequer quis receber a delegação, mas a delegação teve outros encontros, entre eles com o Flávio Bolsonaro e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Tanto que, quase de imediato, né, o Cláudio Castro remeteu aos Estados Unidos documentações, informações, na tentativa de classificar o Comando Vermelho como organização narcoterrorista e aí justificar algum tipo de violação, etc. Então, faz parte dessa movimentação dos Estados Unidos de tentar, nesse corpo a corpo com governadores, com países, etc., mas também dentro do contexto que vocês introduziram do programa de tentar barrar a influência chinesa na América Latina e, ao mesmo tempo, recuperar, seja do ponto de vista comercial, econômico, político, etc., a influência dos Estados Unidos sobre esse território, sobre as 3 Américas. Né? Mas, Miguel, a gente está falando disso, dessa tensão, esse estresse, esse caos no Caribe, há meses. Qual a sua opinião hoje, começo de novembro? Vai ter invasão? Vão tentar derrubar o Maduro ou não? É mais bravata? É mais uma pressão psicológica ou terrorismo psicológico por parte de Washington? Sabe aquelas desculpas esfarrapadas, Durão? 50%, sim ou não, né? Tem 2 possibilidades. Não, eu acho que, como você colocou antes, a gente tem essa pressão dos Estados Unidos, ela tem um efeito, e de certa forma é a mesma tática que o Trump usou comercialmente, por exemplo, com a União Europeia, com o Japão, etc., né? Meio que a doutrina Monroe de meter o TACAP primeiro e depois negociar. Quando o adversário é fraco, como a União Europeia, o Japão, o Panamá, que você mencionou, El Salvador, que é super alinhado, etc., né? Os Estados Unidos recebem de imediato o que ele está querendo. Em outros casos, ele vai tentando pressionar, como é o caso brasileiro, né? Eu acho que a gente está num terreno muito delicado para poder cravar com convicção vai haver uma invasão, não vai haver uma invasão. Né? Eu acho que nesse momento a gente ainda está num momento de tensão, como o Lucas também mencionou, né? De operações psicológicas que já se somam às sanções econômicas, aos outros bloqueios que estão sendo impostos à Venezuela, vai criando um clima de asfixia, digamos assim, né? Eu não diria que a intenção número 1 dos Estados Unidos, na minha interpretação, seja uma invasão militar para troca de regime. Acho que a intenção número 1 é a troca de... tirar o governo Maduro, derrubar o chavismo da Venezuela, etc. Mas não acho que nesse momento seja via intervenção militar. Eu acho que talvez eles continuem apostando em criar um clima de asfixia distinto disso que o Pedro relatou, né, desse clima de tranquilidade que ele encontrou, e que eles vêm tentando já, Biden, Obama, etc., que gerasse algum tipo de revolução colorida, de protesto, alguma coisa que eles pudessem vender para a comunidade internacional como uma derrubada da geração Z, alguma coisa assim, algo que não explicitasse a intervenção americana diretamente. Agora, falando em Donald Trump, a gente não pode descartar que a médio prazo, por exemplo, chegue ao ponto dos Estados Unidos tomarem a decisão de uma invasão, né? Agora, o contexto latino-americano hoje é muito desfavorável. Eu acho que as eleições da Colômbia jogam peso disso no ano que vem. Então, se você tem uma derrota
do projeto de esquerda na Colômbia, se você tem um realinhamento, isso favorece. Essas tensões com o Brasil também acabam ganhando tempo, quer dizer, não interessa, não tem como os Estados Unidos invadir a Venezuela sem ter, óbvio, não é um aceite do Brasil, né, um aval, etc., mas você precisa ter algum tipo de suporte nesse contexto, quer dizer, o Brasil liderando um movimento, como já fez em outros momentos, né, de sair em defesa da Venezuela ou de se colocar, isso é um fator importante pró-Venezuela nesse momento. Então, acho que todos esses fatores diplomáticos diminuem a possibilidade, digamos assim, de 2025 a gente ter uma invasão militar dos Estados Unidos. Eu acho que tem um movimento muito mais de torniquete, de ir asfixiando, de tentando ou provocar ou obrigar a Venezuela a ir para alguma mesa de negociações numa posição muito desfavorável, ou uma troca de regime provocado por todas as ações que eles têm feito há 20 anos, né, na Venezuela, no sentido de tentar desestabilizar politicamente o país, todas elas fracassadas, diga-se de passagem. Né? O custo político também seria muito alto, né? Uma coisa que eu sempre ouvi de vários analistas venezuelanos com que eu conversei, a Venezuela não é a Líbia. Não dá para, ainda que tentem muito, não dá para emplacar, por exemplo, o que fizeram, a imagem que foi construída do Gaddafi e como foi construída a guerra civil na Líbia. Não existe uma força militar atuante dentro da Venezuela contrária ao governo. Não existe, mas é o objetivo dos Estados Unidos talvez criar e financiar essa força, como já foi pela fronteira da Colômbia com vários grupos paramilitares, que foi provado envolvimento com tentativas de golpe de Estado. Né? Exato, mas precisa entrar pela Colômbia. O Miguel falou que precisa a conivência, o aceite de um Brasil para uma invasão estadunidense na Venezuela. Talvez com um aceite da Colômbia seja ainda mais importante, dada, acho que são 8 ou 9 bases militares dos Estados Unidos em território colombiano. Então, uma conivência, uma cumplicidade do governo colombiano é fundamental para qualquer pensamento de invasão estadunidense na Venezuela. Eu queria perguntar para o Pedro, como é que andam as coisas e como é que anda na Colômbia? Quais são os últimos desenvolvimentos que estão acontecendo lá de Bogotá? Porque como você falou, se os venezuelanos estão acostumados a ameaças externas, principalmente dos Estados Unidos nesse século, a Colômbia não. A Colômbia está acostumada a ver os Estados Unidos como aliados. Isso mudou agora com o governo Petro, que vai ser colocado em julgamento nas eleições presidenciais do ano que vem. É bem possível, não sei o que você acha, Lucas, mas esse torniquete que o Miguel falou, talvez seja aplicado também na Colômbia, para tentar pressionar o colombiano a tomar uma posição que talvez seja favorável a Washington, não? Alô? Pedro, tá me ouvindo? Acho que não. Perdemos o Pedro. Perdemos. Alô, não? Voltou. Tá aí, tá, Pedro. Voltou? Voltou. Opa, vamos lá. Estava te perguntando da Colômbia, Pedro. Como não, é que eu ouvi a pergunta. Tá tudo certo. A Colômbia, de fato, ela é um país-chave nesse tabuleiro, né, de pressão dos Estados Unidos contra a Venezuela. Primeiro, por ser exatamente, historicamente, um aliado de primeira hora dos Estados Unidos na América Latina até o governo Petro, como você destacou, né, Durão? E também por ser um país que faz fronteira com a Venezuela, é um país que está muito próximo aqui da Venezuela mesmo, né? Inclusive em 2019, 2018, quando houve também ali uma ameaça de invasão por terra à Venezuela, falava-se que isso poderia ocorrer pela fronteira com a Colômbia. Então, para os planos dos Estados Unidos, ter a Colômbia como aliado é, de fato, algo muito importante. O Petro passou também a ser alvo dos ataques, ao menos os ataques retóricos e psicológicos, do Donald Trump. Ele tem adotado uma postura de bastante enfrentamento e rechaço, principalmente aos ataques que os Estados Unidos vêm promovendo nos mares do Caribe e também no Oceano Pacífico. O Petro, inclusive, ele mesmo foi sancionado pelos Estados Unidos, ele, enquanto pessoa física, teve as contas bloqueadas, visto revogado, etc. e tal, e ele tem encampado um discurso duro, muitas vezes até mais duro até do que o próprio discurso
do presidente Nicolás Maduro e tem tomado um pouco essa dianteira nesse combate, nesse repúdio aos ataques promovidos pelos Estados Unidos. O próprio Gustavo Petro denunciou, disse recentemente que o Donald Trump tem tentado pressionar o governo dele para influenciar nas eleições presidenciais que vão acontecer no ano que vem, já no primeiro semestre. Então, o Petro chegou a afirmar isso, de que há um interesse dos Estados Unidos em interferir nessa eleição do ano que vem, justamente para tentar influenciar a população e interferir para que um governo de direita retome o poder na Colômbia e, claro, abra um caminho para os Estados Unidos, para que volte a ser um grande aliado. Ontem, inclusive, mas assim, o Petro não tem arredado o pé. Ontem, inclusive, ele anunciou que suspendeu todos os acordos de cooperação de inteligência de combate ao narcotráfico com os Estados Unidos, justamente por não concordar com as ações que vêm sendo tomadas para combater o narcotráfico na região, principalmente a questão dos bombardeios a embarcações, o que, de acordo com todos os especialistas que a gente tem conversado, fere o direito internacional, e é uma decisão também que vem acompanhada de um aliado historicamente importante também dos Estados Unidos, que é o Reino Unido, que também anunciou que o fim da cooperação, o fim da troca de informação de inteligência em relação ao combate ao narcotráfico aqui na região. O Reino Unido justificou essa medida por não concordar com essas ações de bombardeio que vem sendo promovidas por Washington. Mas, bom, para voltar para a Colômbia, a situação ela nesse momento também bastante tensa politicamente, né? O presidente Gustavo Petro tem dado declarações fortes e tomou essa ação no dia de ontem de romper essa cooperação de inteligência no que diz respeito à troca de informações para o combate ao narcotráfico na região, Durão. E você que está nos ouvindo e não é inscrito nos nossos canais, por favor, se inscreva. Você vai favorecer, vai ajudar muito, fortalecer bastante o Brasil de Fato, os canais do Brasil de Fato, e vai estar favorecendo também o jornalismo popular. Lucas, você acha que... o Pedro falou de declarações fortes, né? Do Petro. O Petro anda declarando que... já declarou muitas vezes que gostaria que a cocaína fosse legalizada para acabar com a criminalização de boa parte da produção do país e transformar em royalties, transformar em dividendos esse produto colombiano. Miguel, você acha que estamos preparados para essa conversa? Você acha que... Porque ao mesmo tempo que nos Estados Unidos mesmo existe uma força progressista que nas últimas décadas vem descriminalizando uma série de substâncias, como a maconha, os Estados Unidos também estão fazendo tudo o que estão fazendo em nome do combate ao narcotráfico. Ou seja, uma posição contraditória. E ao mesmo tempo você vê a Colômbia, um país que é o maior produtor de cocaína do mundo, tendo suas lavouras dizimadas há décadas também, em nome dessa guerra às drogas, muita gente doente, muitos campos cheios de toxinas impróprios para cultivo, ou seja, uma lástima. Você acha que o mundo tem potencial para, num futuro visível, a gente ter esse tipo de discussão? Durão, só aproveitando, dar um pitaco no tópico anterior, né? Você mencionou a Líbia ali, conversando com o Lucas, enfim. Também a Colômbia é central nisso, porque também tem uma posição dos Estados Unidos que é terceirizar as guerras, como a gente viu na própria Líbia, que vocês citaram, quer dizer, você não tem a presença da Inglaterra, da Itália, enfim, né? A gente tem o caso da Ucrânia completamente terceirizado. Então, também terceirizar para outro país, no caso a Colômbia, como foi tentado várias vezes. Vocês se lembram que antes do governo Petro,
a gente tinha um tensionamento permanente ali entre as fronteiras Caracas, né, Bogotá, enfim. Então, eu acho que é muito central também por essa outra possibilidade, dos Estados Unidos não sujar as mãos e terceirizar essa tarefa para outro país. Sobre a cocaína, ela já foi descriminalizada. Se a gente for... já teve outros momentos da história, né, em que ela foi descriminalizada. Se a gente olhar, buscar em memes na internet, a gente vai encontrar anúncios antigos. Ela teve o seu uso medicinal regulamentado durante muito tempo, enfim, né? E no caso colombiano, essa argumentação do Petro vem também pelas questões culturais, seja do plantio pelos camponeses, pelo uso de outras formas. Enfim, claro que ele está pensando numa escala industrial. Agora, a questão sempre na descriminalização de qualquer droga, seja cocaína, maconha, etc., a indústria está disposta a pagar os tributos, porque a indústria do tráfico, antes de tudo, é uma indústria de sonegação. Né? Você não tem alfândega, você não tem imposto, é a liberdade total do capital. Mas você aí tem que tá, toda a né, estrutura... Miguel? A indústria do tráfico de maconha nos Estados Unidos também não pagava imposto e passou a pagar e passou a se tornar uma indústria muito que dá muito lucro, inclusive em termos de imposto para os estados onde existe esse plantio, né? Então, é possível uma reversão, não? Olha, eu acho que assim, a longuíssimo prazo, sim, né? Porque eu acho que tem uma diferença ali, né? Você tem o uso da maconha que tem sido... o conhecimento sobre a planta tem avançado muito, então você tem um uso medicinal muito expandido. É claro, a gente pode perceber isso também pela movimentação das patentes, né? Conforme as empresas forem patenteando determinadas marcas, vai indicando qual é a tendência do mercado para aceitar ou não, né? Eu acho que num nível... A cocaína é um pouco distinta, pensando fora da Colômbia, dos países andinos, etc. Essa ideia medicinal, quer dizer, você já tem acesso a uma determinada quantidade, enfim, de outras formas do princípio ativo, enfim, não seria esse o determinante. Agora, o uso recreativo, digamos assim, culturalmente nós estamos muito distantes disso para imaginar um retorno à descriminalização da cocaína, né? Então, acho bastante improvável a médio prazo que a gente tenha algo nessa proporção, né? Talvez o Petro também não tem mais tempo para isso, né? As eleições são em maio do ano que vem, quer dizer, é muito improvável também que a gente tenha, de forma relâmpago, né, alguma construção da Colômbia nesse sentido. Agora, é possível que você tenha algum tipo na Colômbia de regulamentação, de fornecimento para a indústria médica, etc., que de alguma forma regularize a situação, em especial dos camponeses que produzem, e ao mesmo tempo contraponha a ação do narcotráfico que atua em especial no interior do país, né? Até com situações de escravização dos camponeses, os laboratórios, etc., para exportação dessa pasta, né? Mas eu diria que imaginar a mesma proporção que a gente tem na maconha hoje levaria muitos anos, assim. Até porque o Petro se enrolou bastante já propondo reformas básicas, né, na Colômbia, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do sistema de saúde, e já enfrentou uma resistência gigantesca de setores reacionários da direita e da extrema-direita, enfim, que ameaçaram com golpe quase todo o mandato dele. E ele adotando aí a tática de chamar o povo para a rua, de mobilizar, para defender o governo. Então não foi um mandato simples. Pleitear mais essa luta aí na reta final talvez seria um desafio que o governo não teria estofo para segurar. Quero aproveitar essa pausa aqui para convidar você que está ouvindo a gente a apoiar o Brasil de Fato para que a gente mantenha os nossos conteúdos no ar. Fazer jornalismo de qualidade com uma visão popular no Brasil não é tarefa fácil, a gente precisa do seu apoio para continuar bancando aqui toda a nossa estrutura, todos os nossos correspondentes nos locais estratégicos que eles estão, os nossos materiais, os nossos repórteres. Então, convido você a acessar apoia.se/Brasil de Fato, ou mais fácil ainda, apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, se você está assistindo a gente, né, pelo YouTube. Então, apoie o Brasil de Fato, porque a gente precisa da sua ajuda para continuar mantendo o nosso projeto no ar.
não só o estrangeiro, mas todo o projeto do BDF. apoia.se/Brasil de Fato. Eu tenho certeza que alguma contribuição vai caber no seu bolso e vai fazer uma diferença enorme aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Pedro, você está em Caracas, mas eu sei que essa semana você está de olho também num outro país sul-americano, que é o nosso querido Equador. O Equador deve ir às urnas no dia 16. No mesmo dia que o Chile vota para presidente, o Equador vai votar num referendo, uma espécie de consulta aí convocada pelo presidente Noboa, que dialoga muito também com o imperialismo. Noboa, que é um aliado do Trump na região e está querendo construir bases militares no Equador. Como é que essa história explica para a gente o que está sendo jogado e como é que essa votação dialoga com todo esse contexto que a gente vem discutindo? Eu acho que é uma votação fundamental para a gente ficar de olho, que inclusive impacta diretamente a Venezuela, porque, enfim, né, um outro país aqui da região, da América do Sul, que está muito alinhado aos Estados Unidos, talvez hoje seja o principal aliado na América do Sul dos Estados Unidos, junto com a Argentina, enfim, tem ali esse lado mais próximo de Washington, mas o Equador está mais próximo da Venezuela, né, do que a Argentina, por exemplo. E aí, o que acontece no Equador? Existe uma legislação que proíbe o estabelecimento de bases militares por países estrangeiros em território equatoriano. O presidente Daniel Noboa está tentando alterar essa legislação e por isso convocou um plebiscito para este domingo, dia 16, para que a população vote sobre esse ponto. Ele tem levado adiante uma campanha para a mudança da legislação de forma a permitir o estabelecimento de bases militares estrangeiras em território equatoriano. É claro que isso é muito óbvio, né, que o principal beneficiado disso nesse momento, pelo menos com esse governo, do governo Noboa, seriam os Estados Unidos, que, enfim, tem na Colômbia um espaço importante para a manutenção das suas bases militares, né? Mas, como a gente tem falado aqui, o governo colombiano, nesse momento, é um governo que é um governo inimigo. E a gente não sabe exatamente o que vão acontecer nas eleições do ano que vem, mas se o Petro conseguir fazer o sucessor dele, que vai ser o Ivan Cepeda, né, o candidato, os Estados Unidos continuam aqui na região sem um aliado de primeira hora. Então, os esforços têm se voltado para o Equador, e aí essa votação ela é muito importante justamente porque, a partir do momento que os Estados Unidos, se de fato conseguirem estabelecer uma base militar em território equatoriano, é mais um elemento de pressão contra a Venezuela, contra a Colômbia, contra a região como um todo. É claro que a gente coloca a Venezuela em primeiro lugar nessa história, nesse momento, porque tem sido o principal alvo de ataques do governo Trump. Então, é uma votação que acontece nesse domingo e que vai ser fundamental, né, para a gente entender os caminhos que vão ser tomados pelos Estados Unidos. É isso, o Noboa tentando alterar uma legislação constitucional do Equador a partir tentando buscar esse respaldo na população e fazendo uma campanha para liberar o uso de bases, o estabelecimento, né, de bases militares dos Estados Unidos em território equatoriano. Pois é, agora, muitos têm falado da influência e da pressão que os Estados Unidos realizam na região em busca das chamadas terras raras. Isso estava muito em negociação com o caso brasileiro, as tarifas brasileiras. Mas eu queria perguntar para o Miguel, aproveitar que a gente falou de COP na semana passada, Miguel, aqui no estrangeiro, perguntar qual a influência que o petróleo tem nessa disputa toda, porque afinal de contas a gente sabe que a Venezuela tem as maiores reservas certificadas de petróleo do planeta, e fora da OPEP, e aí eu acabei de ler um relatório de uma agência norueguesa de energia, dizendo que fora da OPEP, para o ano que vem, estão sendo projetados justamente Guiana, que é o maior crescimento de PIB do planeta por conta das bases descobertas na costa, né, que vem sendo explorada pela ExxonMobil, Brasil, que aí tem todo o debate da margem equatorial, e a Argentina pela exploração do shale, né, do fracking lá em Vaca Muerta.
Como é que você vê a cobiça estratégica dos Estados Unidos por petróleo nessa pressão que Washington vem realizando na região? Totalmente relacionado, e é muito importante porque a gente percebe que, independente se o partido é democrata, republicano, de quem é que está no poder, a lógica de funcionamento do Estado americano é a mesma. Quer dizer, você tem uma negação total à ideia de mudança de modelo de produção, você não tem nenhum projeto, nenhuma possibilidade de sair do modelo do capitalismo fóssil, então você prefere pisar no acelerador e levar ao esgotamento do planeta, né, e manter dentro desse padrão, mesmo porque ficou evidente que os Estados Unidos não têm capacidade industrial sequer de fazer essa transição, por exemplo, para a disputa dos carros elétricos. Eles estão completamente fora. Não que o carro elétrico seja, né, a salvação do planeta, etc., mas eles estão fora dessa disputa. Eles já perderam para a China, enfim, né? Mas a disputa energética, ela é central. Em primeiro lugar, o petróleo, mas a gente pode acrescentar aí o tema do lítio, né, independente dos carros elétricos, enfim, das baterias no geral, e das terras raras, como vocês mencionaram, porque também tem toda a disputa pela questão dos semicondutores, né, da produção de chips, e que dependem da extração que está concentrada na África e na América do Sul. Então, a disputa energética é o que move essa disputa geopolítica, não é por outro motivo que os Estados Unidos têm todo esse interesse em desequilibrar a região, em estabelecer governos aliados, como o Pedro estava falando, né, em tentar fazer esse cerco, né, porque ele precisa dessa energia para alimentar um modelo que está completamente falido, né, que não consegue dar conta dos problemas, que acelera a catástrofe climática, né? Mas ao invés de você transitar para outro modelo e, inclusive, mexer com relações de poder, a gente sabe o peso da indústria petrolífera, né? De onde é que sai um Dick Cheney, que faleceu agora, um George Bush, os dois, né? Todo o peso que isso tem na política dos Estados Unidos e como elas também movimentam a presença, né, nesses países, né? Também o grande debate em torno do Foz do Amazonas, eu acho que nem é tanto o impacto ambiental, óbvio que ele existe, que pesa, mas a pergunta é, quem é que vai explorar isso? A Petrobras está fazendo a prospecção, mas quem é que diz que isso não vai a leilão como pré-sal, isso não vai terminar como as reservas da Guiana com a Exxon, por exemplo, né? Ou que nós vamos continuar extraindo, mas mandando esse petróleo cru e só acelerando esse nosso processo de reprimarização, não tem nenhum refino aqui, etc. Né? Então também coloca em questão o próprio conceito de soberania, né? Quer dizer, a gente vai ter todo o desafio tecnológico, nós vamos fazer a exploração, mas esse petróleo vai para quem? Né? Qual é o custo ambiental e social de explorar esse petróleo se ele não fica de maneira alguma para o país ou se ele vai se resolver só em royalties que não irradiam em desenvolvimento, né? E essa semana saiu num boletim no Diário Oficial da Argentina o decreto do Milei autorizando a privatização da estatal nuclear da Argentina, numa semana de COP, onde se discute transição energética. A Argentina, que é um dos únicos países das Américas que possui energia nuclear, né, junto com o Brasil, México e o próprio Estados Unidos, apostando aí nesse projeto de Vaca Muerta, que é um projeto ultra polêmico também, que usa o fracking, ali um tipo de extração de petróleo altamente perigoso, arriscado, né, e altamente poluente. Então, assim, todos os sinais justamente numa época contraditórios, de COP, né? Exato. Pedro, queria voltar com você que veio com essas informações do Equador. A Luciana Chitarra pergunta para a gente, para você no caso, se existe alguma pesquisa de opinião, de intenção de voto do Equador que dê para a gente ter uma ideia se a população está apoiando ou não esse plebiscito que vai acontecer domingo. Olha, Durão, a gente não... Eu te confesso que eu não vi pesquisa de intenção de voto para a história do Noboa. O que a gente tem é, de fato, uma campanha encampada pelo presidente Daniel Noboa. E a gente sabe que isso tem um peso grande quando a gente vai falar sobre um plebiscito, né? O governo tem toda uma máquina e tem encampado
essa campanha em prol da liberação das bases militares estrangeiras no Equador. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui para ver se eu encontro essa resposta para responder a nosso ouvinte, e aí eu te chamo, pode ser? Eu acho que dessa vez vai ficar para a próxima, porque a gente já está chegando nos finalmente da nossa primeira fase aqui. Antes de acabar o primeiro bloco, eu queria ouvir de você, Miguel, um assunto que a gente não tocou muito ainda, mas a Bolívia mudou de presidente. E o novo presidente, Rodrigo Paz, já reativou as relações com os Estados Unidos e voltaram a campanha de difamar a produção cocaleira dentro da Bolívia, abrindo espaço para uma série de especulações, inclusive a atuação da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, em território boliviano. Muita gente critica isso como sendo uma possibilidade de perseguição política. Afinal de contas, os cocalheiros estiveram no poder junto com o MAS boliviano durante 2 décadas. E agora eles são muito mais que apenas plantadores de coca. Eles são uma força política dentro da Bolívia e que muita gente teme que seja atacada pelos opositores políticos, o pessoal da direita, por causa desse plantio da coca. Fizeram um presidente, né? Afinal de contas, o Evo vem do Exato, setor, né? Exato. E todo o MAS, ele se movimenta, ele se baseia na produção de coca. Você acha que a gente vai ver, Miguel? Tá com cheirinho de guerra às drogas aqui na Bolívia também? Com certeza, né? Se a gente lembrar, inclusive, do golpe contra o Evo, que levou àquela situação antes, né, do governo Arce ali na Bolívia, o que a gente já teve foi um certo acerto de contas ali dessa elite boliviana branca, europeizada, contra indígenas, cocaleiros, camponeses, etc., né? A violência que foi a marca daquele período, ele já era um indício de que seria o tipo de coisa que nós teríamos, né, na Bolívia nesse período. E também é importante para a gente ir juntando as peças, como todas as questões que a gente tem mencionado aqui, elas estão dentro desse quebra-cabeças. Quer dizer, não é à toa política, né? Então a gente tem um cenário que também vai cercando a Venezuela de alguma forma, quer dizer, que também vai limitando ao Brasil as possibilidades de saídas políticas da Venezuela, voltando ao início do tema do programa, né? No sentido de que você tem essa região andina já inclinando para esse sentido pró-americano, você tem a Guiana também aí da direita e da extrema-direita em toda a América do Sul, uma reversão dos cenários que a gente tinha há 20 anos atrás, quando a gente estava falando do não à ALCA, de outro contexto completamente diferente, né? Então, e aí, claro, narcoterrorismo, combate às drogas, etc., tudo isso entra como um pacote para que essas elites nacionais aliadas aos Estados Unidos possam implementar esse projeto de extrema-direita na América do Sul como um todo. Eu quero avisar o ouvinte que aqui em São Paulo, a gente está tendo, aqui na redação, no nosso estúdio, a gente está tendo um pequeno problema de eletricidade. A luz caiu algumas vezes aqui enquanto o Miguel falava, então se a gente sumir da tela, não nos abandone, porque é só um problema elétrico aqui que a gente está enfrentando. Eu quero rapidinho voltar com o Pedro, porque ele traz números das pesquisas no Equador para nossa ouvinte, a Juliana. Pedro, vai lá. Uma pesquisa, um instituto de pesquisa, o Clima Social, aponta que a maioria contra a liberação, né, das bases militares para
para países estrangeiros, e a outra, o Instituto de Pesquisa, o CEDADOS, que aponta o contrário, que a maioria é a favor de liberar o uso de bases estrangeiras por países por outros países, né, que não do Equador. Então a gente tem uma disputa apertada, vamos saber o resultado mesmo. Ou seja, zero conclusivo, domingo, né? Uma a favor, uma contra, vamos esperar domingo. Com isso, eu quero dizer que ninguém que está sabotando a luz elétrica aqui do estúdio vai poder nos impedir, porque agora é hora do Terra Plana, então vamos nessa com muita garra e heroísmo brincar dessa gincana maluca. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. A gente tá há 52 minutos aqui falando mal dos Estados Unidos e da CIA. Alguma coisa ia acontecer, né, Durão? Não ia ficar de graça. Guerra às luzes, perpetrada pelos Estados Unidos. Essa guerra psicológica não afetará os nossos estúdios. Gente, chegou a hora do Terra Plana. Para você que tá chegando aqui a primeira vez e não sabe como funciona, é muito simples. Cada um de nós vai trazer a notícia mais absurda que saiu na semana. E quem escolhe quem merece o troféu Terra Plana é o nosso convidado, Miguel Stedley. Então, rapidamente passa a bola lá na ponta esquerda para o Pedro Panunzio, direto de Caracas, estreando aqui no Terra Plana. Pedro, o que você traz para a gente? Vamos lá. Encontro de Viktor Orbán com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o primeiro-ministro da Hungria criticou a caça às bruxas no Brasil. Sim, ele que vem caçando todos os seus opositores, vem estabelecendo ali quase que uma ditadura na Hungria, né, da extrema-direita. Ele, junto com o Eduardo Bolsonaro, que tem incentivado o governo dos Estados Unidos a sancionar o Brasil, a pressionar o governo brasileiro, chamou de caça às bruxas o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é até uma ofensa a categoria das bruxas. A defesa de Orbán, o democrata? Não é mesmo? Eu imagino Orbán perdendo noites de sono com a cabeça no travesseiro pensando, puxa vida, o Brasil está menos democrático. Coitado do Jair. Coitado do Jair, né? Preciso fazer alguma coisa. Budapeste se levante. Fica aqui a nossa solidariedade à categoria das bruxas, injustamente comparadas aí por Viktor Orbán. Durão, o que você traz pra gente? Quem você tava sentindo falta hoje aqui? Vamos lá. É o Javier ou o Donald? É um dos dois. É o Javier, com essas madeixas, costeletas e toda a sua fleuma, que não pode deixar de figurar aqui no estrangeiro, né? Javier Milei caiu na pegadinha. Ele foi... Do malandro? Do João Kleber? Não se sabe de quem. Do quem. Ivo Holanda? Uma pegadinha apócrifa, mas que não deixa de ser engraçada. Ele comemorou nas suas redes sociais com muita energia um suposto convite para cantar junto com o AC/DC. Vamos, eso! Viva la libertad! Então, fizeram uma montagem aí, quem tá vendo a gente no YouTube pode ver o Javier Milei cantando entre Angus Young e Brian Jones, vocalista e guitarrista do AC/DC, numa montagem. Cara, e agora que eu tô vendo, a notícia tem até o logo do Clarim ali. Né? Como se fosse uma notícia verdadeira, né? Pois é, talvez tenha sido isso o motivo dele ter acreditado. O Javier Milei acreditou, postou nas suas redes a sua imensa alegria de ter sido convidado para cantar com eles, mas era mentira, não deu certo não. Que música? Se Milei fosse cantar com esse DC, que música ele cantaria? O meme fala Thunderstruck. Thunderstruck? É. Eu imagino que ele fosse cantar, sei lá, algo como... Jailbreak. Back in Black, ou Jailbreak. Jailbreak pode ser também. Ou até Tomara mesmo... que seja a realidade, daqui a um tempo ele canta essa música, né? Essa música fala de uma fuga de uma prisão. Exato, né? Exato. E você, Lucas? Muito bem, eu vou ficar temático aqui, eu vou pra extrema-direita venezuelana e equatoriana, porque afinal de contas não bastasse o comitê do Prêmio Nobel da Paz dar o prêmio para Maria Corina Machado, essa figura que já falamos aqui em outros episódios, apoiou abertamente golpes de Estado, assinou decretos que fechou o Congresso, fechou a Suprema Corte, suspendeu garantias legais, apoiou intervenções armadas contra o próprio país, as sanções econômicas e políticas, uma fofa que mereceu, só que não, o Prêmio Nobel da Paz. Ela convidou Daniel Noboa, este outro fofo que está aí lutando para instalar bases militares estadunidenses no Equador, para receber o prêmio em Oslo juntos.
Então tá aí o casal extrema-direita shipados aí pelo Prêmio Nobel da Paz, e o Noboa aceitou, então eles vão lá juntos passear em Oslo. Ela, não sei com que recursos, o Noboa provavelmente com os recursos dos contribuintes equatorianos, né, porque deve ir em missão oficial, juntos ali pela liberdade do continente contra a opressão bolivariana, que é como eles se intitulam, né, defensores da liberdade. Tá com moral esse Nobel, né? Já foi melhor, né? Já teve... Muito mal frequentado, né, como diríamos aqui. Aí a gente pode pensar como a gente shippa, né, a Maria Corina com o Noboa, se é um Corina Noboa, né, Kono, alguma coisa assim. Nossa, o resultado disso deve ter consequências terríveis. Terríveis. Daí nasce uma parceria nefasta. Miguel Stedley, quero aproveitar para te agradecer por mais essa participação brilhante aqui no Estrangeiro. Obrigado pela sua participação. E para quem vai ser o voto, por favor? Valeu, Lucas, Durão, Pedro, a todos os nossos ouvintes. Vocês sabem que Milei me pega muito, né? Eu não resisto, ainda mais com essa possibilidade. Mullets e AC/DC é demais para mim, assim. Eu sou obrigado, eu sou compelido a votar no Milei toda vez que ele aparece em Terra Plana. Valeu, gente. Miguel, o Rock tá reacionário, pode ser um próximo episódio aí do Estrangeiro, hein? Sempre foi, né? Mas roqueiro, né? Sempre fica reacionário no final. Participação do Lobão e do Roger. Ai, que horror. Que horror. Péssimas companhias. O Rock é como se fosse a camisa amarela da seleção brasileira. E foi cooptada por um bando de pangaré. Será? Já estamos adiantando aqui um próximo episódio aqui do Estrangeiro. Podemos gravar esse daí e chamar o Miguel para falar de Faith No More. Você, leitor, você ouvinte, que quer ouvir a gente falar de camisa da seleção brasileira e rock and roll, por favor, comente aqui nas redes sociais do Brasil. Comenta, quero esse episódio. Pedro Panuzzi, estreante no Estrangeiro. Oi. Não, em minha defesa, hoje eu tô de Dead Kennedys. Aí, então, muito bem. Muito bem. Rock com o pé na esquerda, né? Viva Jello Biafra. Exatamente. Verdade. Pedro Panuzzi, obrigado pela sua estreia aqui no Estrangeiro. Volte sempre, viu, camarada? Valeu, gente. Um prazer participar aqui com vocês. Bora ver o placar aí, então. Do Rodrigo Durão, assim como... Vamos ver como é que tá? Classificação. Assim como o Flamengo será campeão brasileiro. Não. Lucas Stanislau com 15 pontos, Rodrigo Durão com 20 pontos e no meio a equipe de correspondentes com 17 vitórias. E precisamos atualizar ali, porque ali consta Lourenço Santiago, mas precisamos de uma 3x4 aí do Pedro agora para atualizar nosso placar. Abriu a janela de transferências e temos modificações. Exatamente. Rodrigo Durão, muito obrigado por mais esse episódio maravilhoso aqui no Estrangeiro e diz pra gente quem é que faz esse maravilhoso podcast. Prazer é meu, Lucas Stanislau, meu companheiro de apresentação e também de escrita, de roteiro do Estrangeiro, com direção de Camila Salmásio, produção de Camila Guiar, edição e sonorização de Vitor Martins, parceiro do Ivan Lins, na operação do Switcher, Marina Ortega, identidade visual de Rafael Canoba, e no Brasil de Fato a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau, com coordenação de redes de Rafael Acuri e direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado, até a quarta que vem. Um grande abraço.